Fala, torcedor rubro-negro! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você sabia que João Arias, alvo do Flamengo para 2026, está com um contrato de longo prazo na Inglaterra que vai até 2029? Enquanto o jogador ainda busca seu espaço no Wolverhampton, o clube enfrenta uma situação delicada na Premier League. Será que o Flamengo conseguirá trazer o talentoso meio-atacante de volta antes do previsto? Vamos entender os detalhes dessa situação e o que isso significa para o futuro do atleta e do rubro-negro. João Arias, jovem talento colombiano, se tornou um dos principais alvos do Flamengo para 2026, mas sua situação no Wolverhampton levanta questões intrigantes. O contrato do meio-atacante, que foi firmado até o meio de 2029, deixa claro que o jogador tem um caminho longo pela frente na Premier League. Até o momento, Arias participou de 10 partidas na Liga Inglesa, mas ainda não conseguiu marcar gols, enquanto seu clube vive a pressão de uma possível queda para a segunda divisão. Como essa trajetória se desenrolará e quais serão os próximos passos do jogador? Ariano, que já foi elogiado por Filipe Luís, parece ter o apoio necessário para se destacar. Contudo, as especulações sobre uma transferência para o Flamengo, Palmeiras, Fluminense e até mesmo Galatasaray não devem se concretizar tão cedo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a tendência é que o Arias permaneça até o fim da temporada na Inglaterra. Ou seja, até junho do ano que vem, quando decidirá o seu futuro. A preferência de Arias é clara, ele deseja continuar na Premier League, onde sempre sonhou em jogar, mesmo diante de um início desafiador. Relembrando o histórico do jogador, Arias se destacou no Fluminense, onde conquistou a atenção de clubes europeus. Sua transferência para o Wolverhampton parecia uma oportunidade ideal para brilhar em um dos campeonatos mais competitivos do mundo. No entanto, a pressão para se adaptar e a situação delicada do clube, que enfrenta o risco de rebaixamento, complicam as coisas. O que estará em jogo para o colombiano se o Wolves não conseguir se manter na elite do futebol inglês? Essa é uma pergunta que paira no ar e que pode mudar todo o seu futuro. Enquanto isso, o Flamengo busca alternativas no mercado, já que a possibilidade de contar com Arias parece distante. A diretoria, liderada por José Botto, está de olho em jogadores jovens, descartando nomes como o de James Rodrigues. Com o foco agora em Ezequiel Barco, do Spartak Moscou, surge a dúvida: será que o Flamengo conseguirá encontrar o substituto ideal para Arias? À medida que se aproxima o fim do Brasileirão e da Copa Libertadores, as movimentações no mercado prometem esquentar. O que mais está por vir nessa história cheia de reviravoltas? A permanência de João Arias no Wolverhampton até junho de 2029 pode ter consequências significativas para o clube e o próprio jogador. Com o Wolves lutando contra o rebaixamento na Premier League, a presença de Arias no elenco pode ser fundamental para a equipe encontrar a estabilidade necessária. Embora o colombiano ainda não tenha se destacado nos gols, seu potencial e habilidades podem ser cruciais em momentos decisivos, especialmente na reta final da temporada. A pressão para manter a categoria é intensa, e o desempenho de atletas como Arias pode ser determinante para o futuro do clube na elite do futebol inglês. As reações em torno do jogador e seu futuro revelam um cenário dinâmico e cheio de expectativas. A admiração de Filipe Luís pelo talento de Arias reflete a confiança que muitos têm no camisa 10, mesmo em um início de carreira europeu pouco promissor. Enquanto isso, as especulações em torno de sua saída para clubes brasileiros, como o Flamengo, geram debates acalorados entre torcedores e especialistas. A movimentação no mercado, especialmente com o interesse do Flamengo em jovens promessas, indica que a busca por novos talentos está em alta. O desejo de Arias de permanecer na Europa e sua preferência pela Premier League colocam um ponto de interrogação sobre o futuro de outros alvos do mercado brasileiro. Considerando as opções disponíveis, a possibilidade de contratação de Ezequiel Barco pelo Flamengo surge como uma alternativa viável. O meia, com contrato até 2027, pode ser uma adição valiosa ao elenco rubro-negro, especialmente se Arias decidir seguir seu caminho na Europa. Com o fim do Brasileirão e da Copa Libertadores se aproximando, o Flamengo pode agir rapidamente para garantir reforços que se encaixem na nova filosofia de rejuvenescer o time.
À medida que o mercado se agita, a expectativa por novas negociações e surpresas aumenta, deixando os torcedores ansiosos para descobrir quais serão os próximos passos da diretoria. Acompanhe a seguir as reviravoltas que podem moldar o futuro do Flamengo e suas ambições na próxima temporada. Você sabia que a FIFA acaba de reconhecer um erro histórico e devolver um título importante ao Flamengo? Mas o que essa decisão significa realmente para a história do clube? Prepare-se para entender como essa conquista resgata memórias, valoriza a trajetória do Mengão e impacta a torcida de uma maneira que você nunca imaginou. Fique ligado, porque o que vem por aí pode mudar a forma como vemos a história rubro-negra. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A recente decisão da FIFA de restituir um título importante ao Flamengo ressoou como um eco de justiça no mundo do futebol, trazendo à tona discussões sobre a integridade das competições e o reconhecimento dos erros que podem manchar a história dos clubes. O caso, que envolveu uma análise meticulosa de documentos e evidências que datam de anos, foi um desdobramento que muitos torcedores esperavam, mas que poucos acreditavam ser possível. A entidade máxima do futebol mundial, ao reconhecer uma falha administrativa que impactou diretamente a trajetória rubro-negra, não apenas corrigiu um erro, mas também reafirmou seu compromisso com a verdade esportiva, um aspecto muitas vezes negligenciado em meio a disputas fervorosas e rivalidades acirradas. A devolução do título pelo órgão internacional não se limitou a um gesto simbólico, mas representou uma vitória para a nação flamenguista, que sempre acreditou na legitimidade de suas conquistas. Para muitos torcedores, essa restituição é um alívio não apenas pelo reconhecimento formal, mas também pela validação emocional que traz a cada um que viveu os altos e baixos da história do clube. O Flamengo, que já é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, agora tem em seu legado uma página que reforça sua grandeza, permitindo que novas gerações conheçam não apenas as vitórias, mas também a luta pela justiça em um esporte que, por vezes, parece esquecer de valorizar suas raízes e as trajetórias de seus protagonistas. A repercussão da decisão ecoou nas redes sociais e em meios de comunicação, onde torcedores, jogadores e comentaristas expressaram suas opiniões sobre o impacto dessa restituição. O Flamengo, que já possui uma torcida apaixonada e fiel, viu seu legado ainda mais fortalecido, com um sentimento coletivo de celebração e renovação de esperanças. Os debates sobre a transparência nas decisões da FIFA e a necessidade de um olhar mais atento às questões históricas do futebol foram reavivados, levando a uma reflexão profunda sobre como os erros do passado podem ser corrigidos e valorizados, não apenas para o clube, mas para todo o esporte. Ao final, essa ação da FIFA não se restringe apenas a um título devolvido, mas simboliza um marco que pode influenciar futuras decisões da entidade e estimular uma cultura de responsabilidade e correção no futebol internacional. O Flamengo, agora mais uma vez reconhecido em sua grandeza, pode olhar para o futuro com a certeza de que a luta por justiça e reconhecimento é uma parte vital de sua identidade. O retorno deste título é um lembrete de que a história do futebol é construída não apenas por conquistas em campo, mas também pela busca incessante pela verdade e pela justiça, pilares fundamentais que devem guiar todas as entidades e clubes que formam o vasto e apaixonante mundo do esporte. A conquista do título em questão não é apenas uma nova linha na gloriosa história do Flamengo, mas uma marca indelével que ressoa através das décadas, unindo torcedores e criando novas gerações de apaixonados pelo clube. Essa vitória representa muito mais do que um troféu, é um simbolismo de superação, de luta e da capacidade de um time que, mesmo diante de adversidades, se ergueu para brilhar nos palcos mais grandiosos do futebol. Desde sua fundação, o Flamengo sempre esteve imerso em uma tradição rica e vigorosa, e esse título se insere perfeitamente dentro desse contexto, reavivando a chama da esperança e do orgulho em seu imenso torcedor. Além disso, a relevância desse título transcende o campo esportivo, funcionando como um poderoso catalisador de união entre a nação rubro-negra. Em cada canto do Brasil, a celebração dessa conquista ecoa nas ruas, nos lares e nos corações de milhões, fazendo com que os laços familiares e a amizade entre os torcedores sejam fortalecidos. O Flamengo sempre foi mais do que um clube, é uma paixão que atravessa gerações, e esse título reafirma essa conexão,
pois cada vitória traz consigo histórias, memórias e um sentimento de pertencimento que é inigualável. Assim, a importância dessa conquista se estende para além da tabela de classificação, consolidando ainda mais o Flamengo como um verdadeiro gigante do futebol brasileiro. O impacto desse título na história do Flamengo também é visível nas narrativas que serão contadas por anos a fio. Cada jogo, cada jogada e cada emoção vivida durante essa campanha se transforma em um capítulo que será lembrado e recontado pelas futuras gerações. Os jovens torcedores que hoje vibram com a vitória terão a responsabilidade de perpetuar essa história, de transmitir a essência do que é ser flamenguista e de celebrar a grandiosidade de um clube que, com cada conquista, solidifica seu legado. A construção da história do Flamengo é um processo contínuo, e esse título se torna um pilar fundamental nessa edificação, trazendo novos protagonistas e novas histórias para o rico mosaico que compõe a trajetória do clube. Por fim, a grandeza desse título também pode ser medida pela forma como ele reverbera na cultura popular e na identidade carioca. O Flamengo, como representante de uma cidade vibrante e cheia de vida, leva consigo uma responsabilidade que vai além do futebol, é um símbolo da luta, da garra e da alegria do povo. A conquista desse título, então, se transforma em um hino que ecoa nas arquibancadas, nas rodas de samba e nas conversas informais, fazendo com que todos se sintam parte de algo maior. O Flamengo, com sua rica história e sua inigualável torcida, mostra que um título não é apenas uma medalha, mas um legado que se perpetua, um motivo de orgulho e uma chama que nunca se apaga. Os torcedores do clube, em sua essência, são a alma que pulsa em sintonia com as emoções vividas dentro e fora dos estádios. Para eles, cada jogo não é apenas um evento esportivo, mas sim uma celebração da identidade, da história e das tradições que definem não apenas o clube, mas também a própria vida de cada um. Quando se fala da opinião dos torcedores, é impossível não perceber a profundidade dos sentimentos que eles nutrem. Para muitos, o clube representa mais do que vitórias e conquistas, é um elo que une gerações, uma herança passada de pai para filho, uma bandeira que se ergue em tempos de glória e também de adversidade. As conversas nas arquibancadas, os gritos de incentivo e até mesmo as lágrimas de frustração são, na verdade, manifestações de uma paixão que transcende o simples ato de torcer. Entretanto, a opinião dos torcedores não é monolítica, ela varia de acordo com as experiências vividas ao longo da jornada do clube. Enquanto alguns veem os dirigentes como verdadeiros guardiões da história, outros os criticam ferozmente, cobrando decisões que, na visão deles, poderiam ter levado a equipe a patamares mais altos. As redes sociais se tornaram um campo de batalha onde essas opiniões se confrontam, e as hashtags viram verdadeiros gritos de guerra. Há aqueles que se tornam porta-vozes da insatisfação, e suas vozes ecoam com força, exigindo mudanças e melhorias. No entanto, há também os que preferem apoiar a gestão atual, acreditando que cada fase é parte de um processo natural de crescimento e amadurecimento, e que a paciência é um componente essencial para alcançar a tão sonhada estabilidade. Além disso, a relação dos torcedores com a equipe é profundamente afetada pelas performances em campo. Uma sequência de vitórias pode gerar uma onda de otimismo que contamina até mesmo os setores mais céticos, enquanto uma série de derrotas pode criar um clima de desânimo que se espalha como um vírus. As análises e debates sobre táticas, escalações e contratações são frequentes, e muitos torcedores se sentem no direito de opinar sobre esses aspectos como se fossem treinadores. Essa dinâmica revela a paixão ardente que caracteriza a torcida e o desejo de ver seu clube prosperar. O sentimento de pertencimento é forte, e a frustração diante de resultados insatisfatórios é muitas vezes acompanhada por um desejo fervoroso de mudança, que pode se manifestar em protestos ou movimentos organizados. Por fim, as opiniões dos torcedores também refletem mudanças sociais e culturais mais amplas. O futebol, sendo um microcosmo da sociedade, é influenciado por questões como diversidade, inclusão e responsabilidade social. Torcedores mais jovens, por exemplo, tendem a exigir que seus clubes não apenas busquem vitórias, mas também se posicionem em temas que vão além das quatro linhas. Eles querem ver seu clube engajado em causas sociais, que represente valores que consideram importantes, como respeito e igualdade. Essa nova geração de torcedores traz consigo uma perspectiva mais crítica e engajada, desafiando o status quo e exigindo que o clube não apenas jogue bem, mas que também faça a diferença na comunidade.
Assim, a opinião dos torcedores se torna um reflexo não apenas do amor pelo time, mas também de um anseio por um mundo melhor, onde o futebol é um vetor de transformação social. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe